Você já ouviu falar da intrigante história de Uzá, uma trama cheia de mistério que promete nos deixar grudados na tela? Um homem recebeu a missão de proteger algo sagrado, mas, ele decidiu dar uma de surdo para a palavra de Deus e, bem, sua vida virou um verdadeiro fiasco. Venha se surpreender com os ensinamentos dessa narrativa milenar no nosso vídeo. Neste vídeo, convidamos você a se juntar a nós para embarcar em uma jornada incrivelmente fascinante. Há um conto muito antigo que foi contado nas antigas páginas do Antigo Testamento. Esta é a história de Uzá, um homem de muita bravura que foi designado para preservar a Arca do Senhor. Infelizmente, ele acabou presenciando um destino trágico. Abra sua mente e se prepara para descobrir todos os detalhes dessa história incrivelmente poderosa. Não perca essa oportunidade de compreender a história desse homem. A Arca da Aliança era muito mais do que uma caixa ornamentada. Era um símbolo tangível da relação divina entre Deus e o povo escolhido. Nas linhas de frente da batalha e em momentos de grande significado, ela era uma evidência visível da presença de Deus, tanto para os que a resguardavam quanto para os adversários do povo de Deus. A arca era respeitada e temida como um objeto sagrado. Seu valor, reforçado pelos materiais preciosos com que foi feita, serviu como uma representação da ligação com o divino. Dentro da arca, havia itens que serviam como testemunho do poder, benevolência e milagres de Deus. As tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e o cajado de Arão, que floresceu. Estes objetos reforçavam a crença em um poder supremo. Assim, a arca foi concebida para transmitir a mensagem do poder divino e da aliança do povo de Israel com Deus e suas promessas. No entanto, também servia como um aviso aos oponentes, mostrando que o povo de Israel estava sob a proteção de uma divindade poderosa. Imagine se a maior potência confiasse a você e sua equipe o privilégio de gerir e operar a única ferramenta na face da terra que simbolizava a conexão entre ela e seu público. Era essa a honra que a equipe de Abinadab tinha. Eles eram incumbidos de operar a ferramenta de Deus, conhecida como Arca de Deus. Para ele e sua equipe, era um grande privilégio administrar algo tão inovador e vital. Dizem que o cara do bigodinho na Segunda Mundial 1945 queria este artefato. Mas isso é fato para outro vídeo. Se quiser saber mais sobre esse assunto, diga que Segunda Mundial. Naturalmente, sabemos que essa é uma tarefa de grande responsabilidade. Eles sempre precisavam se atualizar e seguir as diretrizes e orientações da ferramenta para serem dignos de tal proximidade, se é que podemos dizer assim, de tal proximidade com o sucesso. Havia todo um processo para operar o Arca de Deus, e os membros da equipe de Abinadab eram treinados nessas diretrizes. Depois de uma espera de vários anos, o rei Davi decidiu transportar a Arca do Senhor para Jerusalém, reafirmando assim a cidade como o centro religioso de Israel e todas as suas tradições. Os habitantes da região se reuniram e partiram alegremente, ansiosos para celebrar a chegada da Arca. Cânticos de reverência, orações e louvores ao Senhor eram ouvidos por todos. Era um acontecimento de alegria. Mesmo aqueles que entendiam pouco do significado do símbolo religioso que Davi estava transportando, sentiam a energia inebriante dessa comemoração. O ar estava impregnado de celebração. A caminhada da arca não era apenas uma viagem de um local para outro. Também era uma oportunidade espiritual para que as pessoas se aproximassem da religião e da história de Israel, sua cultura e sua fé no Senhor. No instante mais caótico da travessia, quando a jornada atingiu o limite da expectativa e preocupação, uma cena de desespero se desenrolou. Todos voltaram seus olhos para a Arca da Aliança, símbolo fiel da presença divina, quando em um momento o caminho se tornou difícil. Os animais que puxavam a carroça perderam o equilíbrio e a arca, depositária de toda a elevada santidade, ameaçou cair. O ar se encheu com um temor emudecedor.
A ideia de que a arca pudesse cair e ser profanada sobrepujou a todos. A arca, veículo de infinito poder e santidade, a milímetros de encostar no chão comum, trouxe um momento de incerteza e ansiedade para todos aqueles que estavam presentes. No momento de maior pressão, quando a Arca da Aliança estava por cair, Uzá, dominado pelo impulso de salvar o objeto sagrado, estendeu a mão num instinto de proteção. Seu coração batia acelerado, porém não pensou um segundo antes de tocar a arca para estabilizá-la com bravura. Porém, assim que tocou na arca, Uzá morreu de forma fulminante, caindo ao chão. A tragédia foi imediata, assim como a mudança nos rumos desta narrativa antiga. O silêncio que se seguiu deixou todos confusos, pois Uzá se deparou com algo que ultrapassou seu entendimento e, naquele momento fatídico, encontrou a morte. A trágica experiência de Uzá diante da Arca da Aliança foi mais que um evento isolado. Ela exigia a compreensão da santidade divina e nos convida a refletir sobre a relação entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá, ao lado da arca, mostrou um sinal do divino poder, além de qualquer entendimento humano. Deus havia enviado a instrução de que ninguém, nem mesmo do seu povo, tocasse a arca diretamente, pois o poder de Deus nela intenso era demasiado para a fragilidade humana. Para este propósito, ele ordenou que a arca fosse transportada por varas de madeira recobertas de ouro, que passavam através de argolas. Ao observar essa lição, rei Davi entendeu a necessidade de venerar ainda mais a presença de Deus. Ele reconheceu a santidade divina como algo inegável e que não poderia ser negligenciado. Por mais trágico que fosse, esse acontecimento não foi consequência da insuportável raiva de Deus ou de injusta vingança. No entanto, Uzá, apesar de ser do povo de Israel, não resistiu a tamanho poder divino irradiado pelo seu contato com a arca. Esta tragédia tem como mensagem lembrar que, nos aproximarmos ao sagrado, precisamos de humildade, reverência e obediência. É um aviso nítido da inabalável grandeza de Deus e da necessidade de ratificar o seu supremo controle. A tragédia de Uzá é um impressionante exemplo de como o infinito amor de Deus se equilibra com sua santa justiça. Até nos encontrarmos no próximo vídeo. O fato de Uzá ter sido retirado da presença do Senhor transmitiu uma mensagem válida através dos tempos. É um alerta a todos para honrar e reverenciar Deus em todas as ocasiões, pois só assim podemos compreender verdadeiramente sua essência divina. Nossa vida espiritual requer um equilíbrio entre obediência aos mandamentos de Deus e aproximação reverente de sua grandeza. Uma abordagem intransigente aos seus princípios não é suficiente, pois também é fundamental compreender a sua infinita misericórdia e amor incondicional. É necessário ter em mente que a santidade de Deus não pode ser desafiada. A história de Uzá aponta para essa verdade antiga. Devemos ter o discernimento e a humildade para enxergar o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Esta mensagem nos recorda que, sem esse entendimento, nosso caminho espiritual pode ser comprometido. Compartilhe conhecimento precioso da história de Uzá com aqueles que buscam aprofundar na ligação entre o homem e o sagrado. Que esta narrativa, cheia de sentido, ajude a escancarar discussões ainda mais profundas e revele reflexões de grande importância. Fique por dentro sempre das últimas novidades e ensinamentos da Bíblia. Inscreva-se no canal. Agradecemos por acompanhar esse vídeo e por continuar a explorar a maravilhosa palavra de Deus. Que Ele abençoe cada um de nós.